Primeiramente, agradecer aí quem estava na programação de semana passada. A gente começou um tema sobre identidade, né? Bastante gente participou e a gente ficou muito feliz pelo compromisso de convidar e também se fantasiar. Amém? Hoje nós vamos continuar falando sobre identidade e é interessante, eu quero que você fale, pode falar em voz alta, ou pode falar dentro de você mesmo. Deus está aqui. Eu tenho como comprovar isso, porque eu e a Tatiane não conversamos sobre a ministração, né? E aí ela falou algumas coisas que vai vir a agregar, acrescentar, a juntar com a palavra que a gente vai falar agora. Feche seus olhos, porque hoje nós vamos falar de um tema muito complexo, mas também muito simples. A correspondência de aceitação do seu coração é o que vai demandar aquilo que Deus vai falar nessa noite. Então peça para Deus: Deus, me livra das preocupações, me livra da ansiedade, me tira de todo o foco do pastel lá fora, né, do frio, que está frio mesmo. Não sei porque aquele ar está ligado, que eu estava ali, está gelando minha orelha. Se vocês estiverem com frio aí, a gente muda. Quem quiser chegar mais para frente também, né, quanto mais junto a gente ficar, mais quentinho fica, tá bom? Mas sinta-se à vontade, essa é a casa do Pai. Senhor Deus, eu te peço que nessa noite o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Pai, nós percebemos que falar sobre identidade gera tantas dúvidas. Nós percebemos que como é difícil no mundo de hoje nós conseguimos de fato pautar uma palavra específica que represente ou que fale exatamente o que é identidade. Mas nós te pedimos, ó Pai, fala conosco nessa noite, na simplicidade da Tua palavra, que o Senhor possa tocar o nosso coração e responder as perguntas que nós não vamos encontrar em outro lugar, se não for diante do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Bom, semana passada nós falamos um pouco sobre dois personagens, e eu vou focar um pouco sobre Paulo também. Depois, se quiser colocar para mim Atos 19, do 11. Mas hoje a gente percebe que a gente tem um grande desafio. O ser humano tem um grande desafio de realmente descobrir a sua verdadeira identidade, né? A gente percebe que quando a gente tenta descrever algo que nós somos ou que nós acreditamos, nós vemos tantas confusões na nossa mente que acaba nos tirando muitas vezes daquilo que a gente hoje tem como certeza. Então hoje eu tenho certeza que a identidade é estar firme com Deus, é não estar pecando, é estar vinculado a uma igreja. Aí amanhã vem alguma mudança e a gente acha que identidade já não é mais isso, a gente acha que identidade é só o meu compromisso de busca com Deus na minha casa. Então eu oro, então eu tenho um compromisso de não pecar, mas eu não tenho tanto compromisso de estar constantemente na igreja. Mas eu não faço mal e eu ajudo as pessoas e eu faço ações sociais, e aí para mim naquele momento eu acho que a minha identidade ela está esclarecida. E outras vezes nós também somos induzidos, empurrados. O mundo começa a mostrar que a identidade é aquilo que você decide ser e pronto, e acabou. A Bíblia ela só está para respaldar aquilo que você escolhe. E aí a sua identidade ela é baseada aos versículos que te cabem. E aí se um versículo ele te confronta no meio dele, você lê metade dele e você vive sempre metade daquilo que Deus não falou. E a gente passa a vida inteira lutando exatamente para ter uma convicção de qual é realmente o fato que me descreve a identidade. Eu quero dizer algo para você e que você possa gravar. A sua identidade, ela está baseada diretamente no seu propósito. Se você não souber descrever qual é o seu propósito, para que você veio a esse mundo, o que você veio, e eu não estou discutindo a sua vida social, não estou falando sobre a sua renda, aquilo que você tem, de que tipo de família que você veio, se você veio de uma família evangélica ou se veio de uma família que não serve a Deus. Eu não estou falando se você é rico, se você é pobre.
Eu não estou falando sobre intelectualidade de conhecimento. Eu estou falando sobre aquilo que você crê, que é o que você veio fazer nessa terra. Aí começa o princípio da sua identidade. E Moisés, ele teve uma prova sobre isso quando ele queria tirar o povo, precisava falar com o faraó, né? Para tirar o povo, para que ele adorasse no deserto. E ele conversa com Deus, falou, Deus, como que eu vou chegar para faraó e vou falar, olha, eu queria que você libertasse esse povo, para que eu pudesse levar eles, tirar eles daqui, né, do Egito e levar. E aí Deus fala para ele o seguinte, olha, você vai chegar lá, e vai dizer que o eu sou te mandou. É muito importante a gente entender que a nossa identidade está totalmente ligada em quem domina a nossa vida. É sobre quem que você vive as coisas que você faz, dentro e fora da igreja. Na sua família, para quem é casado, é sobre quem que você domina o seu casamento. Para você que é filho, é sobre quem que você domina o seu temperamento, quando você precisa tomar um comportamento que não é o que você quer fazer, mas é o que você precisa fazer. E hoje eu quero deixar aqui para vocês que nós temos essa mesma capacidade que Moisés teve. Nós temos essa mesma autoridade de dizer, olha, o eu sou me mandou. Se a gente for fazer qualquer coisa na rede de jovens, se a gente continuar fazendo todos esses movimentos e eventos, a gente passa bastante tempo da semana discutindo sobre o que a gente pode trazer de novo, o que a gente pode fazer diferente, ou repetir algumas coisas corrigidas e melhoradas. Mas de nada disso vai valer a pena se não existir um propósito. Então hoje eu quero convidar você a entender e a buscar em Deus qual é o seu propósito. E se você tem dúvidas sobre propósito, nós vamos orar no final desse culto. Porque o propósito, ele é a abertura do que vai ditar o seu comportamento quando você tiver a sua identidade selada. Por que eu falo isso? Porque nós, muitas vezes, a gente deseja algumas coisas e a gente sabe que Deus não dá, porque Ele sabe que se Ele der, Ele é Deus, Ele é Pai. Ele falou, se eu der isso para o meu filho, eu vou arrebentar ele. A postura dele, né? Deus não faz nada de mal para a gente, mas muitas vezes a gente quer, até coisas boas Deus deixa de dar, exatamente por causa do nosso comportamento. E o propósito, ele acaba que fugindo, porque a gente, pelo ego, de que, porque agora eu estou aqui e eu prego. Gente, eu não sou mais do que ninguém. Na verdade, a gente tem se diminuído a cada dia, sacrificado para poder estar fazendo isso e pedindo a misericórdia de Deus. Isso a gente tem que fazer na nossa célula. Se você tem uma célula e você acha que essa célula é o que é por causa de você, você não está vivendo um propósito e você não consegue gerar a identidade do propósito. Põe para mim, por favor, Atos 19, 11. Deixa eu abrir aqui também, peraí. Em Atos 19, 11, diz assim, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. E esses eram curados de suas doenças. E o espírito maligno saía deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Sevá, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Até aí. Aqui está exatamente o que a gente precisa tomar como postura
porque se você vê, depois se você pegar a história dessas 7 pessoas, de quem eram, filhos de quem, a gente percebe que existem alguns caminhos que a gente quer tomar e a gente quer fazer, e isso não vai ajudar o crescimento e a postura nossa aqui hoje como jovens. A gente muitas vezes, na ansiedade de querer acertar, a gente erra, e a Paulo até chega a falar, né, as coisas boas que eu quero fazer, eu não consigo, mas as que eu não quero, eu estou sempre fazendo. E a gente percebe que a história de Paulo é tão presente no mundo de hoje, é tão presente na minha vida. Eu confesso que eu estudava muito pouco sobre Paulo, e eu tenho passado um tempo maior vendo sobre a história de Paulo, porque a gente começa a construir algumas coisas na nossa vida, e quando Deus começa a nos dar espaço, nós estamos vivendo palavras aí desde o acampamento de novo tempo, e Deus vai vir e vai sacudir a nossa igreja para um novo tempo. Quem teve no revisão, nós recebemos uma palavra que as coisas iam acontecer, o que aconteceria na nossa vida em 10 anos, ela seria diminuída, e isso aconteceria em 24 meses. E Deus falou uma coisa para mim, gente, isso é para mim, eu não estou profetizando nada para vocês, estou falando que isso é para mim. E eu entendi isso, eu tomei até para me policiar mais. A mudança do novo tempo, quando Deus dá a palavra, Deus, ele é um Deus de livre-arbítrio, amém? Todo mundo concorda? Quando ele ministra a palavra, ele diz assim, eu vou parafrasear para a gente entender. Ele fala assim, olha, Tiago, hoje eu quero dar algo para todos. O novo tempo é para todos. Todo mundo recebe? Só que o novo tempo que Deus está dando, existe uma palavrinha que ele acrescenta. Para mim, Deus ele fala assim, hoje eu quero dar um novo tempo de escolha para todos. Porque a gente percebe que nesse tempo que vai encurtar, muitas pessoas vão avançar e vão sair disparadas e as coisas vão acontecer na vida delas. E quantas vezes eu falei, Deus, mas por que comigo não acontece e acontece com os outros? Quem já perguntou isso? Não levanta a mão não, senão vai passar vergonha à toa. Quantas vezes eu perguntava por que as coisas acontecem com as pessoas? Eu estou na igreja, eu faço célula, eu não brigo com a esposa, eu não roubo mistura dos meus filhos, né? Eu estou aqui, ó, tentando, batalhando, aguento ninão. Por que comigo não vai e com os outros vão? Talvez eu não percebi que no meio do caminho, o novo tempo existiu para mim e para essa pessoa, mas a escolha não foi igual. Paulo, ele era uma pessoa que, quem sabe a história de Paulo, era uma pessoa que perseguia a igreja. Sim ou não? Paulo queria matar o povo da igreja, né? Paulo deu trabalho. Mas quando aconteceu algo interessante, eu quero explicar um pouco sobre, dar um exemplo, né? Na verdade, isso não é uma explicação para vocês arrumarem namorado, mas eu acredito que essa aceitação do evangelho, para a gente não deixar que as coisas roubem o nosso coração, é como se fosse o relacionamento de antigamente. Hoje não dá para falar que é assim, que as coisas mudaram tanto. Antigamente, no tempo do Ninão é mais antigo que eu, a gente queria arrumar uma namorada, isso na idade certa, tá? E aí a gente não chegava direto, eu não sei se você chegou direto da Bruna, mas a gente não chegava direto, né? A gente achava um espião no negócio. A gente queria saber quem que era próximo da dita cuja, né? E a gente falava assim, ó, ajeita um esquema ali para mim trocar uma ideia lá e tal, marca um lanche, sei lá, no final do culto, me empurra, né? Faz eu tropeçar perto dela, qualquer coisa. Mas assim que eu começar a falar oi, sai de perto. E aí a gente tinha alguém que fazia essa ponte para a gente. Eu tenho 38 anos, gente, então eu vivi isso. Então, talvez vocês não vão ter essa experiência, mas era uma experiência muito legal e talvez isso, infelizmente, por ter perdido, os jovens eles têm caído com mais facilidade. E aí eu lembro que aí alguém ajeitava, e eu ia conversar com a menina, e aí papo vem, papo vai. E aí depois no meio do caminho sempre existia a conversa, ó, você já foi falar com o pai dela? Ah, essa é a pior parte. Era a hora que você pensava se você continuava ou você desistia, né? E aí a gente percebe. Com Deus, isso é só para vocês entenderem na simplicidade da palavra,
como que é com Deus. Paulo foi assim, Paulo ele estava tão ao contrário do que aquilo que Deus fez na vida dele, mas um dia, Paulo teve uma experiência com alguém que apresentou Jesus para ele. Quem foi? Tá bom. O povo tá meio... Pode contar frio, vocês não estão conseguindo falar. Paulo teve uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo levou Paulo até Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso noivo. E Paulo, ele aceitou Jesus na vida dele como um noivo fiel. Não é esse povo hoje que quer ser noivo e no meio do caminho não quer mais. Ele era fiel, casou, firmou e depois levou Paulo para casa do pai. A vida da gente tem que ser desse jeito. Nós temos que procurar o Espírito Santo, aceitar que ele mude a nossa história e leve a gente para Jesus, que é aquele que não vai errar com a gente, não vai brincar com os nossos sentimentos, não vai brincar com aquilo que a gente sente, vai explicar e vai gerar em nós uma verdadeira identidade. Só Jesus é capaz de revelar e sustentar uma identidade. Por quê? Porque nós vamos viver Jesus dentro de nós. E quando nós partimos, né, nós vamos estar com o Pai. Aqui não vai mudar muito quando as coisas mudarem, ou tirar, né, hoje o Tiago não está mais nos jovens, ou o Tiago foi enviado aí para Nova York, Dubai, não vou, ou se Deus me levar mesmo para a glória. Amanhã, gente, a vida continua. Ninguém vai falar assim, nossa, eu não vou mais para a igreja porque o Tiago não está mais. Acho que nem meus filhos. A vida continua. O problema é que nós não temos sustentado a nossa identidade e qualquer coisa tem mudado o nosso coração. A Tatiane fez essa dinâmica e eu achei muito interessante porque essa dinâmica ela mostra exatamente como que a gente é dominado a mudar as nossas opiniões. Eu quero que você entenda que tudo que eu estou falando é todas as coisas que querem tirar a identidade de Deus da nossa vida. Não que aqui não funciona para a gente, mas a gente conhece gente que bebe cerveja, por exemplo, né? E aí a empresa de cerveja percebeu que ela precisava criar alguma coisa para que as pessoas que deixaram de beber cerveja, porque são evangélicas, alguma coisa, preciso ter um produto para esse nicho. Aí o que ela fez? Criou a cerveja sem álcool. É ou não é? Aí as pessoas, já que não tem álcool, eu posso tomar. Eu quero mostrar um exemplo de como que é o mundo entrando na nossa vida e distorcendo aquilo que Deus não faria. E aí eu comecei a pensar sobre essa palavra e eu lembrei muito do Ninão. O Ninão gosta muito de Coca-Cola, não é não? Vou orar por você que está mentindo. Ele gosta muito de Coca-Cola. E quem aqui gosta de Coca-Cola? Coca-Cola é bom demais, não é? Agora imagina assim, a gente não toma cerveja porque a gente sabe que é errado e tal, por causa do álcool, e aí a gente também não quis entrar nesse mundo da cerveja sem álcool. Mas nós somos jovens, nós somos viciados em Coca-Cola, gostamos de Coca-Cola demais. O energético. Podia ser o energético também. Mas imagina que a empresa da Coca-Cola, hoje, você chegasse na sua casa, você ligasse a televisão, e do nada surgisse uma propaganda que a Coca-Cola agora, nesse momento, lançou a Coca-Cola com álcool. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu confesso que foi algo que simples, mas me abalou. Não precisa levantar a mão também para a gente não... Quem deixaria de tomar Coca-Cola agora, porque a empresa agora lançou uma Coca-Cola que tem álcool? É exatamente o que a gente faz com o Evangelho. É exatamente o que a gente faz com a nossa vida. O que convém a gente vai fazendo, o que não convém, e a gente vai justificando e vai enterrando o propósito. E a gente vai nos escondendo mas isso aqui pode, mas isso aqui não pode. A questão é que para ter realmente uma convicção daquilo que Deus espera de nós, para nós,
a gente precisa ser radical. Paulo, ele foi radical ao ponto de dizer, olha, eu não vou mudar a minha opinião. Eu fui mudado para não voltar mais para trás. Nós temos tantas coisas e, de fato, talvez a gente tenha uma única coisa que a gente possa olhar para a gente e falar assim, olha, isso eu não volto mais para trás. Se você já tiver convicção disso, você já está num movimento de um propósito que vai selar a sua identidade. Nós, muitas vezes, estamos persistindo em erros tão besta, e só porque a gente não descobriu o propósito. Hoje eu quero ajudar vocês, porque se alguém chegar para mim e falar, Tiago, qual é o seu propósito? Eu consigo responder. Se você não consegue responder, hoje Deus vai responder, vai te ajudar nisso. Só que para isso a gente precisa tomar cuidado com duas pessoas, tipos de pessoas. Existem algumas pessoas na nossa vida que elas têm raiz, elas querem nos enraizar. E outras pessoas, elas são âncora. As duas prendem a gente, sim ou não? A raiz e a âncora prendem a gente. Sabe qual que é a diferença dessas duas pessoas? Que a raiz, ela vai te dar vitamina, ela vai te dar água, você vai receber alimento dela. E isso vai te fortalecer. A âncora só vai te parar. Quantas pessoas têm convicção do propósito, mas sabe também que parou? Hoje eu conversei com uma pessoa aqui na igreja, e é uma pessoa que Deus, minhas orações a partir de hoje é que Deus reencontre o coração dessa pessoa, porque que pessoa maravilhosa, com grandiosidade, com sonho de fazer coisas para Deus, mas infelizmente ainda está preso na convicção do erro, que é o pior. Porque a gente, quando não tem certeza do que a gente está errando, a gente ainda tem uma desculpa, né? Mas Deus, Ele nunca vai deixar para amanhã para apontar aquilo que você pode corrigir. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Nós não podemos perder as coisas que Deus tem para a gente porque a gente está com dificuldade de abandonar os amigos âncora. Porque a gente não quer ser enraizado numa disciplina. A gente não quer ser cobrado. A sua identidade, ela só vai ser validada se você aceitar duas coisas. Ser amada, mas a segunda é ser disciplinada. Eu não posso, meus filhos têm identidade, têm documento de identidade, né? Hoje, se as pessoas, mas você é pai de quem? Você é filho de quem? Miguel, e a Helena vai falar o nome, meu e da Tatiane. Existe uma identidade, existe um documento. Mas na vida deles, a validação disso vai ter que ser a hora que eu vou rolar no chão e vou brincar, e vou amar, e vou beijar. Mas vai ser também na hora que eu tiver que bater. Mesmo que eu tenha que, depois de chorar sozinha, a Tatiana tem que me procurar em casa, onde eu estou chorando. Deixa Deus disciplinar você. Deixa Deus corrigir você. Sabe o que é interessante nesse versículo 11? Põe para mim de novo, por favor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. A gente não consegue ver Deus. A gente não consegue mostrar Deus para ninguém, se não for através da gente. A convicção da sua identidade é quando as pessoas olharem para você, e mesmo que você não fale nada, elas falem para você, olha, tem coisa diferente em você. Eu já vi gente falar que estava em fila de mercado, e aí a pessoa falou, olha, começou a chorar e pedir para a pessoa orar por ela. Alguém já ouviu coisas desse tipo? Uma vez falaram para mim que meu rosto estava brilhando. E a gente recebe essas coisas de Deus e a gente, no momento, a gente fica eufórico, fica feliz. Mas a gente não sustenta isso. A gente deixa que a tristeza, que o dia a dia, que as mudanças
das estações da vida, faça com que a gente esqueça dos brilhos dos nossos, do rosto, né, do que Deus faz. Então, o mundo precisa ver Deus. Como que o mundo vai ver Deus? Diga, através de mim. Mais forte, através de mim. Eu quero contar a respeito de uma história, isso é uma história de verdadeira. A gente muitas vezes está se esquecendo de Deus por causa dos tapinhas nas costas. Já recebeu aqueles tapinhas na costa? Pô, você está indo bem. Ou aquela falsidade. Existe uma senhora que estava indo para o aeroporto e ela pediu um táxi. Aí o táxi chegou, ela entrou no táxi, sentou atrás e ela estava incomodada porque o percurso era grande. E ela falou, poxa, tem alguma coisa errada, porque normalmente taxista é igual cabeleireiro, né? Vai falando até chegar. E esse rapaz não falava nada, não falava nada. E a senhora incomodada falou, nossa, toda semana eu pego o táxi, e veio, era sempre o mesmo, aí mudou. Ela estava incomodada. E de repente, perto do ponto de chegada dela, do aeroporto, ela foi lá e deu 2 tapinhas nas costas dele, para saber se estava tudo bem, porque ele não falava nada. Esse rapaz meteu o pé no acelerador, jogou o carro em cima da calçada e ficou desesperado. Ela falou, calma moço, está tudo bem com você? Eu só queria saber se aconteceu alguma coisa, porque eu gosto de conversar, e você não falou nada o percurso todo, tal. E ele virou e falou assim, não, dona, não, é porque hoje é meu primeiro dia de trabalho. E ela falou assim, mas por que você assustou tanto, e subiu na calçada, e se perdeu no volante? Eu só queria saber se está tudo bem. Eu falei, é porque até ontem eu trabalhava numa funerária. Então, imagina, né? O susto que ele levou. Alguém está... Então, a gente muitas vezes está deixando com que o mundo traga o passado para que a gente não viva o novo. É interessante porque a gente acha engraçada essa história, mas a gente até ontem que eu digo, até quando a gente entregou nossa vida para Jesus, a gente tinha um passado. Um passado que tinha dia que você estava feliz, tinha dia que você não estava triste, no mesmo dia você estava feliz e triste. Um dia as pessoas te amavam, outro dia as pessoas te odiavam, outro dia você se amava e no mesmo dia você se odiava. E você vivia essa turbulência e Deus veio, teve um encontro contigo e você aceitou Jesus e Jesus vive em você. Mas sempre na tua vida, o mundo vai tentar dar tapinha nas suas costas. Fala, ei, você não é tudo isso não. Cuidado com os tapinhas nas costas. Outra coisa que acontece muito, aconteceu nessa história, com esses filhos de judeus, é que eles queriam copiar o que Paulo fazia, e em nome de Jesus, ele falou, olha, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas e vocês, quem são? A identidade que nós temos é para que a gente seja único, para fazer as coisas para Deus, e um só para povoar o céu. A gente muitas vezes confunde, a gente quer... Eu fui para Ribeirão Preto e eu comecei a falar assim, Deus, por que eu não sou um pregador igual ele, né? Inclusive, daqui a pouco eu vou pedir para você fazer o som de eu entrando no céu. Prepara aí. Algumas coisas a gente tenta copiar. E a gente começa a olhar essas pessoas, e não é errado não, viu? Buscar parecer com essas pessoas. Eu falo, Deus, se eu pudesse me parecer mais com essas pessoas, né? Mas existe alguma coisa em você que só está em você. E aí as pessoas muitas vezes querem usar do que Paulo fazia, pegar o pano e jogar e fazer da forma errada. Você não precisa disso. Na sua célula você precisa ser você. Na sua casa você precisa ser você. Aqui na igreja você precisa ser você. Em qualquer lugar você precisa ser você. Porque o mais importante da nossa identidade é a convicção de algo que aconteceu há um tempo na nossa vida. E que pessoas grandes, como a gente descreveu, né, Moisés, como o próprio Paulo, não tiveram a oportunidade. Eu não sei vocês, mas eu vou para o céu, né? Mas quando eu chegar no céu, eu vou querer ver algumas pessoas. Faz o som de eu chegando no céu. Imagina eu chegando no céu. Pode continuar, que eu não vou sair do céu mais. Isso, ó.
Quando eu chegar no céu, eu vou querer olhar para Moisés e vou falar: Moisés, cara, como que você fez aquilo com aquele cajado? O que foi que você sentiu quando você tocou com o cajado, o mar e o mar se abriu? E provavelmente Moisés, com um sorriso, vai descrever as experiências que foram únicas na vida dele. Aí eu vou dar aquele tapinha nele assim, ó, é nóis, e vou para Davi. Fala: Davi, como você conseguiu derrubar um gigante? E ele fala assim: cara, o gigante era 3 vezes maior do que eu. Mas eu com uma única pedra fui lá e taquei a pedra e derrubei ele. Falei: lembrando que ainda você matou leão e urso. E eu falei: eu sou o cara. Vou dar aquele tapinha lá. Falei: é nóis, deixa eu seguir aqui, que tem muita gente que eu quero conhecer. E aí eu vou chegar para Adão, e provavelmente acho que Adão vai ter uma fila assim, ó. E aí vai estar os curiosos querendo saber se Adão tinha ou não tinha umbigo, né? E eu vou estar lá entre eles para falar: e aí, Adão, tinha ou não tinha umbigo? E entre outras pessoas, imaginem as pessoas que você vai fazer perguntas. Mas sabe o que é mais interessante? E eu queria viver isso lá no céu. É que um deles, depois que eu fizesse a pergunta: o céu está acabando aí, aumenta esse céu aí. Eu queria que alguém virasse para mim e falasse: Tiago, volta aqui que agora quem quer fazer uma pergunta para você sou eu. E aí eu falei: ixi, a gente vai ficar com medo, né? Com tanta coisa que a gente já fez de errado na vida. Mas aí eu imagino que ele vai chamar alguém e vai falar assim: viu, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como foi a experiência de ter ele dentro de você? Vocês pararam para pensar? A Bíblia, ela tem grandes homens que fizeram grandes coisas. Mas nós carregamos aquele que fez todas as coisas através dos grandes homens. Se eu posso simplificar e resumir para você identidade é convicção, aceitar, viver e demonstrar o que está dentro de você. Se Jesus está realmente dentro de você, aí está a sua identidade. Viva o propósito. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero que você, nesse momento, olhe para você se realmente você tem já a certeza do propósito real na sua vida. Eu não estou falando de faculdade, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando do porquê. Se você conseguir responder, a faculdade ela é baseada em uma convicção do propósito. A constituição familiar também é baseada na convicção do propósito. Um ministério é baseado também na convicção de um propósito. O propósito ele vem para abrir a sua mente, para que você agregue tudo aquilo que você quer viver, e juntando tudo isso gera a sua identidade, e a sua identidade ela tem um destino, que tudo que você viva seja para que o nome de Jesus seja exaltado. A sua família ela só vai valer a pena se ela for para glorificar o nome de Jesus e ser experiência para outras famílias. A sua faculdade só vai valer a pena se a sua formação te levar para lugares onde a sua profissão exalte o nome de Jesus. O seu ministério só vai valer a pena se você conseguir, através dele, transformar pessoas, e as pessoas, como fizeram no tempo de Paulo, não viram Jesus, não viram Deus, mas viam Deus em Paulo. Tudo na nossa vida é por Ele e para Ele. Amém? Seu Deus, nós te pedimos nessa noite, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor revele a certeza do propósito das nossas vidas. Nós estamos aqui, ó Pai, querendo sim viver todas as palavras proferidas e profetizadas aqui, nos congressos, nos acampamentos. O novo tempo, ele não vai começar, ele já está ativo, já começou. E se nós ainda não pegamos essa linha, se nós ainda não pegamos esse caminho, se nós ainda não estamos incluídos a isso, por incertezas do propósito, Pai, nos coloque alinhados nessa noite. Alinha no nosso coração, na nossa intimidade, a convicção do propósito real, do que eu tenho para viver pelo Senhor, com o Senhor. Pai, se
no meu coração ainda não existe a convicção da tua morada, nessa noite, vem morar no meu coração. Toma todos os meus sonhos, toma tudo aquilo que eu almejo viver e o que não for, para que as pessoas olhem e através do que eu tenho, reflita o Senhor, tira. Limpa, Pai, meu coração de propósitos que não são segundo o teu coração. Limpa, Pai, do meu coração até aquilo que já está ativo. Se existem coisas, relacionamentos que não são, se existem trabalhos que não são, se existe formação acadêmica que não é para mim, Pai, mostra, eu paro, eu começo, eu recomeço. Começar o novo não é rejeitar o passado, é corrigir, é mudar o percurso e entender que o que a gente já viveu de bom e ruim serviu só para mim tomar novos destinos. Pai, toma conta da nossa vida agora. Pega o nosso coração, ó Pai, agora. Nós queremos sair daqui com a convicção do propósito. Nós queremos sair daqui com a identidade selada. Nós queremos sair daqui, ó Pai, para poder mostrar o Senhor com a boca fechada. Nós queremos sair daqui e poder mostrar o Senhor na imposição de mãos. Nós queremos sair daqui com a certeza de mostrar a identidade, aonde nós colocarmos a planta do nosso pé e ali nunca mais ser a mesma coisa. Nós queremos, Senhor Jesus, como Paulo, pegar qualquer tipo de pano e jogar sobre as pessoas e a cura vir, não por nós, mas pelo Senhor. Mas se a soberba ainda existe, cai por terra. Se no meu propósito ainda o ego está ali e eu quero evidências para mim, se o holofote ainda está muito forte na minha vida, isso tem impedido, ó Pai, que eu consiga viver o propósito. Pai, apague as luzes da minha vida. Zera tudo, zera tudo. Pai, nós não vamos perder o novo tempo dos jovens nessa igreja. Nós não vamos perder o novo tempo dos jovens dessa igreja. Nós não vamos perder o novo tempo dos jovens dessa igreja. A igreja conta conosco, a nossa família conta com a gente, a nossa célula conta com a gente. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, hoje, muda tudo. Nós não permitimos mais as fantasias de semana passada. Mesmo que por um simbolismo, nós deixamos ela. Hoje nós voltamos aqui depois de uma semana, com as nossas vestes, com os nossos rostos expostos, e acima de tudo, com o nosso coração aberto. Pai, em nome do Senhor Jesus, faça hoje o novo no nosso grupo, na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso bairro, nas nossas células. Deus, que nós possamos morrer pelo Senhor como Paulo fez. Nós não queremos fugir mais da responsabilidade. Ser jovem é ser forte. Nós não queremos fraqueza na nossa vida. Pai, nós repreendemos as pessoas âncora que têm nos segurado. A partir de hoje, nós não aceitamos mais ser ancorados por essas pessoas. Deus, nós aceitamos a disciplina daqueles que querem nos enraizar. Pode vir forte, Deus. Pode vir forte, porque nós queremos ser alimentados. Nós queremos a água, a vitamina da raiz. Porque nós queremos estar forte para viver esse novo tempo. Pai, nós não aceitamos mais os tapinhas das costas do inimigo para tentar lembrar do que nós fomos até ontem e nos trave mais. Nós queremos, Senhor Jesus, ter a experiência igual e maior que Paulo teve, porque Paulo falou com o Senhor. Nós temos o Senhor dentro de nós. Ativa isso nessa noite, para que nós possamos viver coisas que jamais fizemos e sentimos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento, os seus olhos
de todas e ti espero redenção. Veio o dia mau e a ti eu recorri, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Eu desci aqui porque nós que servimos vocês, nós somos iguais a vocês. Eu quero hoje receber de Deus a convicção e o selo do propósito. Eu quero ativar a minha identidade. E isso nós não fazemos só agora, a gente tem que fazer constantemente. Constantemente a gente tem que olhar para o espelho. Tem dia que a gente não quer se arrumar tanto. Tem dia que a gente não quer levantar para trabalhar. Tem dia que a gente não quer estar casado. Tem dia que a gente não quer ser filho. Tem dia que a gente não quer estar na igreja. Mas a identidade é deixar que Deus cuide do nosso coração a ponto de... Não são as escolhas que mudam a nossa história. O que muda a nossa história é a obediência. Se eu obedecer a Deus, ao mesmo tempo que eu não quero essas coisas, Ele vai arder tão forte no meu coração, e eu vou querer correr aos braços da minha esposa. Eu vou querer dizer mais aos meus filhos: eu te amo. Eu vou ser o melhor funcionário. Eu vou ter mais compromisso com a igreja. Se você tem esse coração e quer vir aqui na frente junto comigo, para que a gente possa pedir: Deus, reative o nosso propósito. Deus, reative o meu coração. Se você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, e você quer entregar a sua vida para Jesus também, aqui é o momento. Ele está aqui. Se você parar para perceber, as palavras ministradas no louvor, elas são cantadas, é uma forma cantada de falar com Deus e Deus falar com a gente. E quantas palavras Deus falou. A gente tocou sobre assunto de dinheiro, mas não é a espécie, é a aliança. É você entender que prosperar é você fazer. Quanto mais você faz, mais os seus celeiros são reabastecidos. É impossível você encher algo que já está cheio. Depois nós recebemos aí a palavra, que pode ser chamada de principal, mas eu acredito que é a cereja do bolo. Tudo isso, Deus não preparou só para mim. Deus preparou para todos nós. Então você vem aqui na frente, se você falar: olha, eu quero aceitar Jesus, você vai falar para mim e para o Ninão: olha, eu quero reconciliar com Jesus. Talvez seja isso, talvez você falou: já aceitei Jesus, mas eu estou numa pegada que no meio do caminho eu já nem sei mais. Se eu que aceitei ele, se ele que aceitou eu, não sei para que lado está cada um. E aí você vai poder, e a gente vai ministrar individual para cada um. Mas o mais importante, não deixe de sair daqui convicto do seu propósito e da sua identidade. Amém?